Tema de hoje, Allan Kardec, parte 2. Legal, eu acho que hoje eu li mesmo um artigo sobre, na Carta Capital, o cara estava falando, eu não sei o nome dele, mas ele estava dizendo que, depois eu até olho para dar o crédito para ele, que ele estava com saudade do espiritismo da infância dele, que justamente ele estava fazendo uma crítica a questão que antigamente, né, se fazia, como nos anos 80 e nos anos 90, a gente passou por situações econômicas muito difíceis, né? Então a pobreza era muito grande e as pessoas pediam, e eu me lembro muito bem disso, né? Passavam na porta pedindo comida, era uma coisa muito comum. E por um tempo isso deu uma acalmada, é mais difícil, assim, talvez até a localização, né? Em bairros mais simples, talvez tenham uma frequência um pouco maior desse tipo de coisa, mas de pessoas que vinham pedir, e o quanto as casas espíritas faziam essa ajuda, né? Porque era um tempo que não existia nenhum tipo de política social, não tinha nenhum tipo de Franklin Félix, isso mesmo, não tinha nenhum tipo de Bolsa Família e tudo isso que é criticado, mas que de certa forma ajudou muitas pessoas. E se fazia campanha de Alta de Souza, se ia para as ruas, se pedia alimento, se distribuía, enfim. E aí ele fala assim que hoje muitas casas espíritas estão mantendo, né, o seu trabalho, porém eles deixam de ir até onde o povo está, como por exemplo o padre Júlio Lancelotti tem feito. O povo tem fome, eles vão até lá e vão dar, né? Ele tem um local, ele vai até as pessoas. E aí ele faz uma crítica ao espiritismo, não ao espiritismo, não a um centro específico, não é nada disso, mas o quanto a gente está indo até as pessoas necessitadas para que realmente a gente possa fazer a caridade. Nesse momento, que é um momento que retorna aquele momento remoto, né, que as pessoas não tinham ajuda, que as pessoas estavam na rua, que as pessoas tinham fome, né? E que a gente precisa exatamente de mais ações como essa, de não só a questão do pão, né, da alimentação, mas do ouvir, do sentir, né, do estar onde as pessoas estão também. Então, achei bastante tocante, bastante interessante a reflexão dele sobre essa questão. E agora que você falou, me lembrou isso. É bem essa sensação mesmo, Sidney, que a gente está num caos total e que, né, a gente está no dia 3 de março, ontem nós batemos o recorde de mortes pela Covid, nós não temos ajuda, né, as pessoas estão sem um auxílio, sem nada, e a pobreza aumentando, as pessoas em situação de rua, enfim, muitas famílias indo para a rua, né? O padre Júlio Lancelotti já estava falando disso desde o início, que eles faziam um trabalho para X pessoas e a cada dia isso aumenta e aumenta e aumenta, e de uma forma que eles não estão dando conta, porque justamente as pessoas estão indo para a rua. Então é muito, muito triste, né? Sentir essa questão, né? E o que a gente pode tentar fazer como espíritas, né? Que seguem isso para tentar aí ajudar, exatamente. Uma morte, são mortes assim absurdas, 40 dias com mais de 1000 mortes, né, gente? Imagina o plano espiritual como é que não tá, né? Bastante difícil, as pessoas chegando lá e ainda tendo uma morte ali que a gente sabe que é bastante sofrida, né? Então é bastante, né? Hoje mesmo aqui em casa veio um rapaz e ele falava assim para mim, ele disse que a filha dele aprendeu a fazer bolo de pote e ovo de Páscoa, enfim, e ele estava fazendo uma rifa para tentar juntar dinheiro para eles poderem pagar gás e tudo mais. E aí ele pediu se eu podia comprar, a rifa custava R$ 1,50.
E aí eu peguei, comprei alguns números dele e tal. Aí ele falava assim para mim: olha, eu sou uma pessoa boa, viu? Se você ganhar, eu vou vir aqui para trazer para você o que você ganhou. Sabe assim, você vê que não é uma pessoa que está acostumada, não humilhado, não é a palavra humilhada, mas ele estava bastante numa condição que ele não estava acostumado. Não é aquelas pessoas que vêm pedir, que estão acostumadas com a mendicância, né? É uma pessoa que realmente estava ali tentando se virar. Ele podia ter falado, dá para você me ajudar? Eu teria ajudado da mesma forma, né? Mas ele estava tentando dar alguma coisa em troca, né? Que era justamente a rifa de tentar vender, enfim. Então, as pessoas estão se virando como podem e a gente também tem que fazer a nossa parte na questão do auxílio, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado também, né? Eu acho que não é só por isso, obviamente, mas porque a gente não tem como você não ter empatia das pessoas dessa forma, nessa situação. Eu acho que para mim é muito difícil ver e não poder. Eu só realmente não ajudo quando eu não tenho condições de ajudar, mas assim, às vezes eles estão pedindo tão pouco, né? Tem um pessoal que vem aqui e pega leite toda semana. Gente, o que é 1 litro de leite para mim, para minha família? Graças a Deus a gente não tem essa necessidade, mas o que é 1 litro de leite para uma família que tem um monte de filho? Né? Então, assim, às vezes a gente fica, mas o cara, eles vêm aqui toda semana. Tá, tudo bem, mas e daí, né? Vamos ajudar, vamos ver o que as pessoas estão precisando. Então, assim, eu acho que a gente julga muito, né? Como a Carla falou em outra ocasião, a gente faz o bem com condições, né? Se essa pessoa fizer isso, se essa pessoa fizer aquilo, aí eu não ajudo mais. Então, não é ajudar, né? Então, a gente tem que ter isso na cabeça, que não importa o que a pessoa vai fazer com aquilo que você deu ou que você ajudou. O que importa é que você teve a tua intencionalidade no ajudar. Bom, enfim, a gente poderia ficar falando realmente sobre essa questão, que aliás dá um tema muito, muito interessante, né? Mas, voltando um pouquinho na questão do Kardec, eu acho que seria interessante as pessoas entenderem, eu acho também, Sidney, que agir da forma, né, ajudando, como muitas pessoas têm feito, é muito mais importante do que estar indo a uma igreja ou um templo cotidianamente e não fazer aquilo que realmente necessita ser feito, né? Enfim, também não estou falando isso para justificar, só estou dando exemplos para enriquecer, porque também a gente não pode ficar, eu faço, eu aconteço, não é essa a proposta, né? A proposta é você fazer independente, mas eu estava dizendo justamente disso, que são pessoas que não estão acostumadas a isso, e realmente deve ser muito doído para ele, e ele tentava se justificar para mim o tempo inteiro. Não, eu sou uma pessoa boa, é que eu estou desempregado mesmo, então assim, duro para você, né, para a pessoa ter que botar lá todo o orgulho dela no saco e fazer esse pedido, porque nem todo mundo vai olhar para ele com compaixão, vai olhar que pensar que ele é vagabundo, que ele não está fazendo, e isso não importa, na verdade, a gente não pode julgar, né? Então, enfim, acho que fica a questão da reflexão mesmo no que a gente tem que ajudar. Mas começa, né? O que atrai Kardec? Kardec é um homem da ciência, é um pedagogo, é um homem da ciência, ele está sempre envolvido. Ele fazia parte da Associação Parisiense de Ciência, ele era um homem respeitado, né? E o que faz o Kardec voltar seu olhar para essas questões, né? Do espiritismo, enfim, dessa codificação. Começa os fenômenos das mesas girantes e não é só na Europa, né? Ele começa em vários lugares do mundo, porque exatamente essa era a ideia, que as coisas acontecessem simultaneamente em vários locais, né? Para que as pessoas pudessem ter realmente a certeza de que aquilo era um fenômeno real. E Kardec, como curioso que era, né, começa a se envolver, começa a participar, e ele não consegue achar uma justificativa, assim,
que seja realmente científica, porque daí muitas pessoas começam a se dedicar a derrubar aquilo, achar que aquilo não era espiritismo ainda, né? Os fenômenos das mesas girantes vão dar origem ao espiritismo, mas não são o espiritismo, né? Então, muitas pessoas se dedicam a derrubar essas coisas, porque também na época existia muito charlatanismo, muito. Então é completamente compreensível, né, que as pessoas, se hoje existe, imagine lá antes, né, quando começa esses fenômenos das mesas, enfim, as pessoas começam a se aproveitar disso também para poder lucrar, enfim, N coisas. E aí Kardec começa a estudar, né, e pensar, né? Ele começa a perceber que os impulsos que eram dados nas questões, né, na mesa, nos objetos, tinham um princípio inteligente. Né? Ele começa a ver isso, né? E uma coisa que eu achei bem interessante foi a evolução, né? Começa com as mesas batendo, depois eles acoplam um lápis num cesto e aí o cesto se mexe. Aí depois eles criam a tábua, né, com as letras do alfabeto. Enfim, eles vão aprimorando até eles perceberem que o lápis em si, né, com o médium já podia fazer aquela função que eles estavam atribuindo aí. Mas inicialmente era necessário para que as pessoas tivessem essa visão dos fenômenos físicos mesmo e tivessem a compreensão, porque só uma pessoa ali escrevendo não dá um tom de realidade, de verdade naquilo, né? Então, quando as pessoas viam as mesas girando ou o lápis mexendo ou, né, os objetos, isso dava uma veracidade para a coisa. E aí eu queria ler aqui para o Alexandre que ele tem uma frase aqui na introdução que ele fala assim, olha, ninguém imaginou os espíritos como meio de explicar os fenômenos. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Você pode comentar um pouquinho isso, Alexandre? Veja que, né, nesse momento em que as coisas aconteciam, não existia origem, né? Não existia explicação. A explicação surgiu desse momento, né? Então, o que acontecia é que eles viam, tanto é que as mesas girantes passaram a ser eventos sociais, né? As pessoas iam lá para beber, para dançar e ver mesa girar, né? E assistir o negócio acontecer. Então, quem poderia imaginar que por trás do fenômeno existia a razão, né? Existia o raciocínio. Então, partindo desse princípio, né, que não havia até então nada acontecido de forma semelhante, e aí Kardec, usando o método científico, buscando alternativas, buscando respostas, né? E aí tem um momento que eu me recordo que na Revista Espírita que ele se espanta e quando ele bate na mesa, né? Ele faz uma pergunta e volta numa resposta lógica, né? Ele fala, olha, se for assim, faz tal som, se for tal assim, faz de outra forma. E aí teve uma resposta, e a resposta por padrão, né? Se receber um comando e receber o retorno de acordo com o comando, tem que ter uma lógica por trás, né? Tem que ter uma inteligência envolvida no fenômeno. Então, sim, faz todo sentido a frase, porque, na verdade, o próprio fenômeno ele respondeu por si. Né? Ele respondeu por si, claro que depois de estimulado e depois de codificado, né? Que muita gente acredita que Kardec, na verdade, ele escreveu uma doutrina completamente nova. Não é nada disso. O que Kardec trouxe à luz foi uma forma diferente de olhar a Bíblia, uma forma diferente de olhar a história e o ensinamento do Cristo, né? Não diferente, assim, no sentido de ser diferente de tudo que já foi dito, mas tentar trazer uma luz, o que realmente está por trás das palavras, né? Uma forma, uma visão. E aí o que me encanta muito no Espiritismo é justamente quando a gente começa a estudar, a gente começa a entender a grandeza do Cristo,
e a grandeza por consequência de Deus, né? Não existe aquele Deus punitivo. Ah, se você vai fazer isso, você vai levar aquilo outro. Isso não existe, né? E isso que é o legal. Embora a gente tenha aqui os nossos percalços, né? A gente faz bastante burrado durante a nossa passagem na Terra, né? Vamos dizer aí de passagem. Embora a gente faça isso não quer dizer que eu vou ter danação eterna. Isso quer dizer que, olha, você não aprendeu do jeito que a gente gostaria. Então, eu vou te dar a oportunidade de ir lá e tentar mais uma vez. Gente, olha a beleza, olha a bondade que tem nisso. Né? A bondade de falar, olha, você pisou na bola, mas tá aqui, ó, tô te dando uma cartinha de crédito. Vai lá e tenta novamente. O que eu acho interessante é esse relacionamento da espiritualidade com a gente. Como que eles respeitam o ser humano? Porque começou ali com as mesas girando, com as pancadas. É lógico, gente, que fenômenos mediúnicos sempre existiram, sempre. Né? Principalmente quando tiveram os capelinos, né? Eles se comunicavam com os espíritos, tinha tudo isso. Mas na época, mas quando foi a terceira revelação, ela veio para as massas, ela veio para todo mundo. Né? Porque esses fenômenos antigamente existiam, né? De comunicação, de saber das sacerdotisas, dos sacerdotes, eram grupos fechados, né? Dos essênios. Aí depois, quando veio a terceira revelação, ela veio para todo mundo, ela não fez escolha. Então, ela é para todos. Né? A gente fala, nós escolhemos a doutrina espírita, mas a terceira revelação ela é para a humanidade. É o que a Alexandre está falando, né? É o Cristo, é o Consolador prometido. E aí, por isso que vieram comunicações do mundo todo. E ele respeitava muito bem, assim, a nossa condição evolutiva. Então, era a forma como a gente ia entender essa parte de bater na mesa, depois se comunicar com as cestas, depois fazer tudo aquilo. A espiritualidade precisa disso? Não. Mas olha o respeito deles com a nossa ignorância, né? E a forma como a gente consegue aprender as coisas. É através de fenômenos, né? E a gente começa a perceber também que a gente, como ser humano, muitas pessoas procuram a casa espírita por conta de fenômenos. Começa a acontecer uma porção de coisas dentro de casa, começa a sentir na pele, começa a ficar com medo, né? Muitos é por processos obsessivos, né? Mas a pessoa vai sendo encaminhada, assim, com o jeitinho, né? Do jeito dela, respeitando o jeito dela. Então, acho que a terceira revelação, esse princípio, né, de bater nas mesas, de girar as mesas, de chamar a atenção das pessoas, é uma forma muito respeitosa com a gente. Só que aí a gente começa a perceber o quê? O Kardec não acreditava no início. Ele falava que não, né? Porque ele não acredita em coisas banais. Ele é uma pessoa séria. Porque imagina você ser responsável pela terceira revelação. Ele tinha que ser tudo aquilo. Né? Ele já tinha que ter um currículo anterior, um estudo anterior, ser quem ele era. Muitas pessoas menosprezam Kardec. Mas não, gente, tinha que ser ele. Ele tinha que ter estudo, ele tinha que ser filósofo, tinha que ser cientista, tinha que ser pedagogo, ele tinha que ser tudo isso. Porque quando começou a seriedade ali da doutrina, ele começou a fazer as perguntas, e até para ele mudar essa forma de comunicação, você pode ver, acabou a bagunça. Só ficou ali quem era sério para trabalhar com ele. E a dedicação. Ele largou tudo que ele fazia, tudo. Imagina a paixão daquele homem, todas as tarefas que ele tinha como professor. Quem é professor mesmo é apaixonado pela profissão. Né? E ele tem que largar tudo, abdicar de tudo que ele fazia para trazer a terceira revelação para a gente, para a humanidade. Imagina a potência espiritual dele, a autoridade moral dele, né? E aí, quando foram falar para o Chico dele, falar mal dele, falar as coisas dele, ele falou assim: se você tiver a altura moral do Kardec, você pode falar comigo sobre ele.
Então, o próprio Chico Xavier, ele respeitava demais o Allan Kardec e ele não deixava ninguém falar mal dele. Então, assim, quem é espírita tem que respeitar, sim, tem que estudar Kardec, porque é a codificação, né? Então, a codificação, ela é um código. Quanto mais você lê, mais você abrange a tua consciência, mais você aprende. E aí, tudo que vem depois da codificação são as obras complementares, que é para fazer com que a gente entenda a codificação, não o contrário. Né? Muitas pessoas pegam as obras complementares para falar que é melhor do que a codificação. Várias pessoas falam assim, porque vai vir a terceira, a quarta, a quinta, a sexta revelação. Mas às vezes a gente não entendeu nem a primeira, que foi Moisés. A gente não entendeu nem a primeira, né? Primeira Moisés, segundo Cristo. A gente está calejando aí para entender o Cristo. E a terceira revelação, aí a pessoa, quando você fala de Kardec, o pessoal fala, mas ainda vai vir a quarta, quinta, sexta revelação. Fica pensando no futuro, sendo que não entendeu nem a primeira ainda. Então, a gente tem, sim, que estudar Allan Kardec, estudar as obras básicas, as codificações, saber quem é a doutrina que a gente escolheu, né? Tem que saber, tem que estudar, não pode menosprezar o Kardec. Se as outras faz você ter um entendimento melhor das obras kardecianas, que bom, mas não isenta de estudar as obras do Kardec. Acho que tem 3 pontos importantes aí que a Carla puxou, né? Primeiro é a seriedade de Kardec, né? Kardec, na verdade, na época, o Hippolyte Léon Design Rivail, ele era um cara completamente cético, ele é um cara da ciência, né? Ele tinha que comprovar através do método científico para ele poder compreender e aí sim passar a acreditar, né? Então esse era o primeiro. Tanto é que se você pega lá alguém que vai na onda, né, vai aceitar qualquer coisa, que é justamente esse último tópico que a Carlinha colocou. O segundo ponto importante também é a gente pontuar bastante que o Espiritismo ele não foi codificado só lá na França no movimento das mesas girantes. Ele foi como a Carla ressaltou, ele foi um movimento global. Inclusive nós tivemos participação, né? Nós como brasileiros, né? Não exatamente nós, mas as pessoas que estavam no momento lá na Bahia, eles fizeram parte do processo de codificação. Porque a comunicação, como bem disse a Carla novamente, ela foi globalizada, né? Aconteceu em vários locais ao mesmo tempo. Mas quem teve a perspicácia, vamos colocar assim, de colocar tudo junto, foi Kardec, né? De criar esse código e, através do código, traduzir isso para a gente, né? Foi Kardec. Então foram contribuições várias, né? Tanto é que um dos lemas que tem bastante famoso aí do Kardec é que ele antes rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira, né? Que justamente ele dizia bastante isso, né? Que para ele colocar dentro e aceitar como uma evidência, ele precisaria passar por todos os testes de falabilidade possível, né? Então vai ter que ser verdade para entrar. E o terceiro ponto é justamente a questão que é o último ponto que a Carla colocou, né? Que é a volta ao básico, né? A gente saiu do básico sem entender o básico, né? Nós saímos do Pentateuco, né? As pessoas abandonaram o Pentateuco sem entender o que o Pentateuco quer dizer. Não tira o mérito de todos os outros que entraram e trouxeram romances e trouxeram experiências dos espíritos no plano espiritual. Tudo isso enriquece bastante o material. Mas todo o conteúdo necessário da doutrina para quem quer seguir o espiritismo, para quem se acha espírita, está dentro dos 5 livros de Kardec, ponto final. O que vem a mais é complemento. É aquele famoso plus a mais adicional para ser absurdamente redundante, né, que ele vem dar um exemplo do que está escrito no Kardec, mas nunca contradiz. E nunca fala nada novo também. Ele vem exemplificar, né? Lá fala assim, olha, existem espíritos. Vem as obras falando, olha, teve o espírito, existe a reencarnação, a pluralidade das existências. Olha, existe essa história que é contada por um espírito que viveu várias vezes, tal. Quem
quem foi, quem vai ser, se morreu, se voltou, isso daí completamente é irrisório, né? Não vai adicionar valor nenhum ao espiritismo, né? Tem às vezes até a gente comenta aqui em casa, né? Fala assim, é porque não sei quem, ouvi dizer que não sei quem, e normalmente são pessoas, né, de gabarito, né? Não sei quem voltou, se reencarnou como não sei quem, que era outra pessoa de gabarito, né? E aí vem justamente a pergunta: que isso vai fazer de diferença na sua vida e na sua crença? Isso vai te ajudar de alguma forma? Se não ajuda, gente, descarta. Se não ajuda, descarta. Se ajuda, absorve. Tenta entender melhor, né? Não vai justamente à cega, né? Alguém falou isso. Outra coisa que eu particularmente me arrepio quando eu ouço, e eu ouço muito, né? Fulano foi assassinado, é porque assassinou alguém na outra encarnação. Cara, a lei de Talião caiu faz tempo já, né? Não é assim que as coisas funcionam. Você adquire um débito. É a mesma coisa, vamos colocar aqui, né, na nossa vida. Você adquire um débito. E você tem esse débito. Você tem que achar N formas possíveis para pagar. Não é só uma. Não tem só uma rota de pagamento. Você tem várias rotas de pagamento. Às vezes você pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, um pouquinho acolá, junta no montante e pagou a sua dívida. E legal seria você conseguir juntar mais, né? Que além de pagar a dívida, ficar ainda com crédito. Não, eu ia comentar que essa é a característica, né, das mesas girantes, esses fenômenos paranormais todos. Eu não entendo como que ainda hoje são importantes, né? Porque as pessoas dão tanto valor para isso e o espiritismo é tão outra coisa, né? Tão mais profundo que isso. Então, assim, eu entendo que chama atenção, eu entendo que intriga, eu entendo que cause dúvida e até ceticismo e tal. Mas não é isso, né? Religião, a doutrina de Kardec é outra coisa, né? E vocês sabem disso, ainda mais hoje que todo mundo critica, né? Nunca leu uma página de um livro e critica a obra kardeciana. Né? Eu falo assim, mas qual é a sua autoridade? Né? Você leu, por acaso? Você estudou? E outra, além de ler, você estudou? Mas quem é você, né? Esses dias eu estava vendo um cara de uma outra área falando da economia, acho que o cara da Globo lá, o Samidana, alguma coisa assim. E ele estava falando assim, tem cara na internet que contesta um cara formado em Harvard, que publicou um estudo, que não sei o quê. Eu falei assim, beleza, você quer contestar ele? Você acha que ele está errado? Então vai lá primeiro, você passa em Harvard, você estuda em Harvard, paga Harvard, formula seu pensamento e depois você volta para conversar comigo, porque até lá você não tem qualificação alguma para me contestar. E hoje a gente tem muito disso, né? As coisas chamam muita atenção, elas são muito criticadas, 99% do tempo, 99% do tempo criticada por gente desqualificada. E aí não tem evolução ali.